Eu sempre gostei de escrever algumas coisas, artigos pequenos, e tinha a ideia de algum dia escrever alguma coisa para criança. Eu sempre me identifiquei muito, desde com as minhas filhas, né, com a faixa etária que vai até a adolescência. Depois, tenho 3 filhas, né, depois dessa fase eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. Então eu tenho facilidade, tenho uma linguagem que combina com essa faixa etária, então por isso que eu achei que poderia funcionar. Comecei a ter ideia há uns 2 anos e pouco, tem uns 2 anos, e eu tinha na verdade foi uma junção de duas coisas. Uma ideia que eu tinha que vir de um papo até com um amigo, o Leonardo, que jogou comigo, que a gente conversando sobre coisas filosóficas ou coisas de ponto de vista e tal. Nasceu, dessa conversa nasce um pouco a ideia central, e também eu tive há uns 2 anos, eu vi uma redação da minha neta, né, que chama Naira, e onde tinha, achei uma sacada, sempre gostei do tema filosofia, sempre fiz cursos, né? E ela escreveu uma redação que tinha duas personagens, Filó e Sofia, né? E aí eu achei uma grande sacada, eu falei, pô, isso pode ser um mote também pro meu livro infantil, para essa ideia, essa vontade que eu tenho. De lá para cá, assim, desde que começou, eu comecei a ter algumas anotações, assim, ter algumas ideias, então isso pode ir por esse caminho, né? Com a ideia, essa ideia inicial com os personagens, né? E daí foram surgindo os outros personagens, mas sempre fui tendo nota. E depois, no final desses 2 anos, eu falei, eu sou muito ruim de concentração, assim, para sentar, para escrever. E aí eu falei, olha, agora eu vou escrever. Então peguei uma semana, fui para sul da Bahia, peguei um bangalô no meio do nada, sozinho. E aí eu passei uns 2 dias, né, matutando, descansando, esperando sair o estresse da cidade. Comecei a pensar assim como onde eu ia começar. E aí quando eu comecei a escrever assim foi engraçado assim que o esqueleto, assim, o resumo veio em 2 horas. E depois nos outros dias dessa semana que eu peguei aí de férias inspiradora, eu fui detalhando um pouco mais o livro e o acabamento veio depois. Mas a escrita foi rápida, mas o tempo de maturização, que foi maturando, né, é que demorou um pouco mais de 2 anos, né, como se fosse uma gravidez, assim, e de repente nasceu de uma vez. O contato com a editora, para mim, era, como é que exatamente ia ser esse contato? Para mim era tudo muito novo, né, um universo muito novo para mim. Fui junto com meu amigo e sócio, né, foi gente que me ajudou bastante nesse projeto. Eu falei, pô, precisamos começar a conversar com pessoas do meio, né? Ir em umas livrarias e tal. E a gente foi visitar algumas, inclusive a livraria da Vila, né? Que onde vai ser o lançamento. Conversar com algumas pessoas e fomos pegando algumas indicações. E tinha também aquele receio né, que eu cheguei a propor um ex-jogador de futebol propor um livro para uma editora, e principalmente a Kozak Naif, né, tão reconhecida pela qualidade, por tudo, tão exigente, né? Então eu achei aquilo quase como uma ousadia. Então tive que pegar um dia que eu estava corajoso para vir, ter a cara de pau para propor o projeto. E fui muito bem recebido aqui. Eles ainda não tinham um texto final, gostaram da ideia inicial. Eu contei um pouco dos personagens, ainda não tinha totalmente acabado o livro. E depois, quando eu mandei o texto, eu tive uma resposta muito positiva, eles querendo participar, dando algumas sugestões. Então a partir daquele momento eu percebi que estava não procurando uma editora, mas uma parceria mesmo, né, de pessoas discutindo, ajudando, ter ideias, me apoiando no que eu não conheço desse universo. Então me senti mais do que alguém que conseguiu, né, encontrar uma editora, alguém que encontrou um parceiro mesmo e que acolheu, né, que me acolheu mesmo nesse novo universo. Bom, eu achei o resultado final do livro maravilhoso, sou suspeito para falar, mas achei maravilhoso e mais do que isso, assim, emocionante de ver, né, e o cuidado com que as pessoas fizeram, né, tava contando aqui da editora, assim, quase que uma família. Então você vê que tem vários braços, as pessoas, cada um responsável por uma coisa, e cada um parece que foi cuidando e passando, assim, de mão em mão com carinho. Você dá para sentir isso, né? E dá para sentir no resultado final. Então eu acho que ficou esteticamente lindo, e também dá para sentir esse carinho em cada detalhe do livro, esse cuidado. E obviamente que um livro infantil, a ilustração é muito importante, quer dizer,
é um coautor, né, o ilustrador. E eu, conforme fui pesquisando mais e vendo, né, me dando conta disso, a importância que era. E o Ian, ele acho que deu um show, a gente gostou logo do início. E eu falei pra ele, assim, acho que eu achei que, comentei com ele, achei que era difícil escrever um livro, mas ilustrar deve ser muito mais, né, porque você tem que conversar com, escutar a ideia do autor, escutar a editora, como é que vai ficar no papel, impressão, cores, então ele teve que fazer, refazer, e realmente é muito trabalhoso, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado final, e mais uma vez falando, mais emocionado e satisfeito, achando lindo esteticamente também. Os personagens, é, os dois primeiros que surgiram, as duas primeiras que surgiram, foram a Filó e a Sofia, um pouco pela ideia, obviamente, da junção dos nomes, que é filosofia, que foi inspirada numa redação da minha neta, Naira, que hoje está com 12 anos, mas na época tinha 10 anos. Então achei ela vibrou com esse personagem que também ela sempre gostou dessa iniciação da filosofia que ela estava tendo na escola, e isso me inspirou bastante e encaixou bem nessa ideia inicial que eu tinha, né? E daí eu não sabia muito bem os outros personagens, e quando eu comecei a pensar na questão do nascimento e tudo, me veio a ideia do Sol. Eu achei interessante alguém com nome Sol, forte, e que cabia dentro que é rico, né, com a questão filosófica. E depois, já para o meio do livro, assim, que surgiu também, não sei de onde, a Zen, que era uma personalidade mais à parte. Então vem essa coisa de lidar com as diferenças, né? E que tinha todo um comportamento mais oriental, digamos assim, espiritual, e que também se encaixava com os outros personagens, dava um equilíbrio, né? E formou uma turma interessante, que eu achei até a sonoridade, né? Só filosofia zen, né? Achei que deu uma sonoridade. E eu lembro escrevendo, eu falei, a turma que era de 3 virou de 4, só filosofia e zen, tem isso no livro, né? E eu achei isso que deu uma sonoridade e fechou, acho que de uma maneira legal, os personagens principais. Bom, eu fiquei fascinado, né? Eu acho que primeiro pensar nisso para esse público hoje é quase que indispensável, mas não estava esperando mais surpresas, né? Já tinha ficado contente com o resultado final do livro, e esse aqui cheio de movimentos, vida, né? Isso eu acho que até para pensar para um próximo livro, se eu quiser escrever, eu já vou ter que começar a imaginar também já com movimentos, né? Com isso do livro digital. E dá diversas possibilidades, tem isso aqui, que tem movimentos, tem a questão da gravidade, né? Uma loucura, uma interação muito maior, né, com a história, e acho que isso com certeza vai também inspirar, né, vários autores, futuros autores, e com certeza inspirar também os leitores. A ideia inicial, na verdade, vem dessa reflexão sobre o porquê que às vezes as pessoas são um pouco mais egoístas, ou mesmo as crianças, né, um pouco mais querem tudo para ela. As crianças, o ser humano, né, nasce achando, a primeira visão que tem é do ponto de vista dela, quer dizer, que o mundo, ela é o centro do mundo, é uma coisa, acho que instintiva e natural. De momento você começa a ter a humildade de perceber que você é um pedacinho do mundo, e que a junção de vários pedacinhos, sejam pessoas, coisas, ou natureza, o universo, a junção é que fazem o todo. Que essa visão, né, quando descoberta, façam que as pessoas pensem nas suas ações de uma forma mais coletiva, ou qual vai ser o impacto para o todo, né, e que isso faça um universo mais harmônico, né? E aí vem pessoas, quando leem, traz algumas valores como amizade, inserção na sociedade. Cada um lê e traz uma mensagem, mas acho que que a solidariedade, a busca de um mundo mais harmônico venha da consciência de que a gente é uma partezinha desse todo. De certa forma, desde que eu comecei a Fundação Gomes de Letra, né, em 1998, lançamos a ideia, em 99 começamos o trabalho aqui em São Paulo, hoje tem no Rio e já disseminando em outros lugares.
Desde essa época que se iniciou, a Fundação Gol Direito virou um projeto de vida, onde as pessoas querem participar e todos os contatos que eu tenho, eu procuro também envolver a Fundação de uma certa forma. Então, quando eu pensei no livro, um livro infantil também, então tem muita... Eu acho que essa identificação das pessoas minha com o público infantil também vem por causa da Fundação, né? Então, foi uma maneira em mais um projeto meu, envolver a Fundação, de trazer uma possibilidade também de receita para a gente continuar o nosso trabalho e, obviamente, também de trazer esse universo infantil e também que vai reforçar também essa ligação da Fundação com educação, né? É um projeto educativo, que é o que acredito. Então, eu acho que é legal a Fundação, as pessoas ligam com o esportista, com o esporte, que também tem, mas agora vão ligar também com o livro, que é uma coisa que é muito presente na Fundação, que é a parte educativa, a formação, estímulo à leitura, à cultura, de uma maneira geral.